No ritmo que vão as coisas, muito em breve valerá mais a pena atear fogo a cada bem que conquistamos, do que deixar pacificamente que esses recursos caiam nas mãos do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um relatório anual do Credit Suisse confirmou recentemente um dado que já é bem conhecido pelos entusiastas do livre mercado. A maior parte das pessoas que acumulam grandes fortunas não são herdeiros de famílias ricas, mas construíram seu patrimônio do zero. Segundo o levantamento, a esmagadora maioria, 72,5% dos membros da classe mais abastada, fizeram fortuna através dos seus próprios empreendimentos, ao passo que 20,1% herdaram alguma quantia menor, mas foram capazes de multiplicar seu patrimônio. De todos os casos analisados, apenas 7,4% entregam aquela famigerada parcela de indivíduos super ricos que já nasceram em famílias mais abastadas. Mas por que esses números são relevantes? Existe no debate público uma alegação defendida geralmente por marxistas e simpatizantes do intervencionismo estatal que advoga uma espécie de determinismo econômico, no sentido de que a riqueza e a classe social de uma pessoa são determinados em seu nascimento e que suas próprias escolhas são praticamente inócuas face ao ambiente de sua criação. Assim, nasce a crença de que nascer em uma família rica irá lhe proporcionar uma vida de regalias, enquanto que nascer na classe trabalhadora irá necessariamente lhe condenar a uma vida de mera subsistência. Basicamente, é como se o empresariado fosse parte das elites dos antigos regimes, que já nasciam na nobreza e tinham seus privilégios assegurados pelo sistema vigente. E como os socialistas só interpretam o mundo através das classes sociais, o acúmulo de riquezas pelos mais afortunados é invariavelmente usado como argumento de que a economia capitalista apenas reproduz as injustiças de classe. Daí que surge aquela velha dicotomia de ricos opressores versus proletariado oprimido. Uma curiosidade é que essa concepção reducionista pode ser ilustrado pelo refrão de uma famosa música popular dos anos 90, que dizia o seguinte: analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Infelizmente, porém, esse tipo de crença deturpada não ficou restrita aos pitorescos grupos de axé que antigamente embalavam a banheira do Gugu. E, na verdade, essa visão absurda vem ganhando mais e mais força. Aliás, longe de se mostrar uma mera crendice popular. Basicamente, as mesmas alegações são encontradas em livros campeões de vendas, como o famoso Capital no século XXI, escrito pelo economista Thomas Piketty. Fato é que, tanto na mentalidade popular como entre economistas e políticos, existe uma crença muito forte de que pessoas que já detêm patrimônio atraem dinheiro de uma forma mística, conseguindo multiplicar seu patrimônio por simples inércia. Com isso, a comparação frequente do patrimônio do 1% mais rico com o poder de compra da classe trabalhadora sempre serve como justificativa de reivindicações de que o Estado cria alguma intervenção para salvar os menos favorecidos. Isso também se deve à ideia estapafúrdia de que a economia é um jogo de soma zero, segundo o qual, para alguém lucrar, outro precisa ficar no prejuízo. E baseados nessas falsas premissas, uma política que é sempre apontada pelos intervencionistas como solução para esse problema é a vedação ao direito de herança. Os socialistas apresentam o seguinte questionamento: seria justo alguém simplesmente se beneficiar do acaso de nascer numa família rica, ao passo que muitas crianças sofrem os efeitos de serem concebidas em famílias pobres e desestruturadas? Muitos até chamam isso de loteria do nascimento. Há até quem aponte o fato de que muitos desses herdeiros não precisam trabalhar um único dia ao longo de sua vida. Mas, de imediato, é bom pontuar que não é de hoje que os socialistas atacam a instituição das heranças. O próprio Karl Marx já propunha a abolição do direito de herança em seu panfleto mais famoso, chamado Manifesto Comunista. De qualquer forma, fica o questionamento: será que receber um poupudo patrimônio, sem nunca ter lutado por ele, não ofenderia os princípios éticos e racionais do gênero humano? Para responder a esses questionamentos, nós iremos demonstrar ponto por ponto
toda a estrutura falaciosa na qual esse argumento está assentado. Eis o primeiro, porém. Em um sistema capitalista, as grandes fortunas não são preservadas e nem mesmo multiplicadas por inércia de seus detentores. Em um livre mercado, a única forma de os donos da Coca-Cola, por exemplo, preservarem o seu patrimônio é continuar a servir os consumidores e suas demandas. Tão logo os dirigentes tomem outro curso de ação, a queda nas vendas será percebida pelos acionistas, que, vendo seus dividendos derreterem, logo tratarão de colocar à venda os papéis da empresa. A história da Kodak, que um dia já foi campeã de vendas de filmes e câmeras fotográficas e agora caiu no esquecimento, está aí para ilustrar justamente quais consequências seriam esperadas nesse cenário. E para enfatizar esse ponto, já que muitos acreditam que o sistema de herança somente reproduz as contradições de classe, colocaremos uma pergunta que os socialistas fariam bem em responder. O que aconteceu com os detentores das maiores fortunas da década de 80? Segundo a revista Forbes, em 1987, o homem mais rico do mundo era um japonês chamado Yoshiaki Tsutsumi. E, curiosamente, a lista dos mais ricos do mundo continha diversos outros bilionários nipônicos. No caso de Yoshiaki Tsutsumi, passados 20 anos, sua fortuna já havia diminuído 96%. Mas isso não deveria ser possível de acordo com a crença dominante, que é comicamente cantada até mesmo na forma de versos de axé. O rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. Ok. Por se tratar de um único exemplo, qualquer socialista diria imediatamente que o exemplo anterior se constitui de mera evidência anedótica. Portanto, voltemos à famigerada lista dos super-ricos da revista Forbes de 1987. Taikichiro Mori, Shigeru Kobayashi, Haruhiko Yoshimoto, Yohachiro Iwasaki, Salim Ahmed bin Mahfouz, os irmãos Hans e Gad Rausin, os irmãos Reichmann, e assim por diante. O que todos esses nomes têm em comum? Bem, todos eles estavam no topo da cadeia alimentar em 1987. Todos integrantes de uma extensa e célebre lista de multibilionários, a maioria dos quais você nunca ouviu falar. E por que essas pessoas ou seus herdeiros já não lideram a economia no século XXI? Assim como aconteceu com Yoshiaki Tsutsumi, isso se deve em grande parte ao estrondoso derretimento de suas fortunas, que, via de regra, não é nem a sombra do que já foi no passado. Mas se Thomas Piketty e os demais socialistas estivessem corretos, o que se poderia esperar é que essa antiga aristocracia dos anos 80 simplesmente seria a classe dominante dos dias de hoje, com seus herdeiros e impérios acumulando cada vez mais riqueza, em detrimento da classe trabalhadora. Lembre-se, para um socialista, dizer que sua família detém os meios de produção é praticamente o mesmo que dizer que seu pai é o czar da Rússia. Mas a verdade é que esses antigos magnatas que dominavam a economia dos anos 80 foram substituídos por outros empresários mais competentes e que souberam se adaptar às demandas dos consumidores do século XXI. Aliás, se voltássemos algumas décadas atrás, veríamos que, tal como Steve Jobs e Jeff Bezos, boa parte dos grandes empresários da atualidade estavam confinados dentro de alguma garagem projetando a realização de seus sonhos. Independente de eventuais defeitos daqueles que hoje ocupam o topo da pirâmide financeira, cabe constatar que a realidade desses visionários era muito mais próxima das manchas de graxa do que de carros luxuosos e capas de revistas de fofoca. O que nos leva à seguinte constatação. Ainda que aceitássemos a tese de que o ganho de capital por meio de herança fosse um fenômeno social ilegítimo, ainda assim, o próprio mercado já possui todos os mecanismos para garantir que aqueles que não são dignos de seu patrimônio o percam para aqueles que são mais capazes. Ou seja, mesmo que o recebimento de heranças fosse de fato um problema, o que está longe de ser demonstrado, ainda assim não caberia ao Estado ou a pseudoprofetas da igualdade como Thomas Piketty decidir como resolver isso. O mais famoso livro de Piketty, inclusive, chega a defender um imposto de 80% sobre a herança dos super ricos, tudo isso com a promessa de corrigir as mazelas da desigualdade. Não obstante, cabe o seguinte questionamento.
Se nem meus filhos não têm direito a desfrutar do patrimônio que acumulei e gerir a empresa que eu fundei, por que quaisquer outras pessoas teriam esse direito? Ora, se alguém que tem comigo laços sanguíneos e afetivos não pode ficar com as coisas que eu construí, por qual motivo alguém totalmente desconhecido teria esse direito? Indo para um caso prático, com a morte de um grande empresário, como o dono da Coca-Cola, por exemplo, como o Estado iria arrecadar o famigerado imposto de 80% sobre a herança? Por acaso as cotas das ações da empresa de bebidas teriam de passar imediatamente ao controle do Estado? Se for realmente a solução, então, muito em breve, de 80% em 80%, todas as empresas do futuro pertencerão ao Leviatã. A alternativa supostamente seria liquidar as ações para que o Estado pudesse surrupiar o dinheiro resultante da venda dos ativos, para em seguida redistribuir como lhe aprouver. Mas, mesmo nesse caso, a desvalorização dos ativos da empresa poderia ser o bastante para comprometer a sobrevivência do empreendimento. E além disso, se a herança deve ser combatida, a doação também seria vedada? Pois se eu não posso garantir que meus bens irão para meus filhos após a morte, eu certamente faria questão de transferir estes bens para eles ainda em vida por meio de uma doação. Se o Estado quer impedir que meus filhos tenham acesso ao meu dinheiro, então diversas outras restrições de transmissão de propriedade teriam de ser empregadas. Como já é possível perceber, um país que instituísse todas essas intervenções no direito de propriedade já cumpriria todos os requisitos para chamar-se de República Socialista. Para além disso, se alguém acredita piamente em equalização de oportunidades, essas pessoas deveriam ser as primeiras a exigir o fim das intervenções estatais nos mercados. E isso principalmente porque quanto maior o intervencionismo, menor a mobilidade econômica e as oportunidades para os mais pobres. Enfim, cada uma dessas atrapalhadas ideias socialistas não fazem mais do que destruir os melhores incentivos econômicos em prol de seus fracassados planos mirabolantes. No fim das contas, ninguém sabe melhor como gerir seu patrimônio do que aqueles mesmos que o conquistaram. E se os indivíduos querem deixar toda essa fortuna para um filho, para um amante ou uma instituição de caridade, cabe apenas ao próprio indivíduo decidir isso. Quaisquer dessas alternativas seria certamente 1000 vezes melhor do que permitir que o Estado e a classe política sejam os beneficiados pelo esforço e pela conquista do trabalho dessas pessoas. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!